Olá, bom dia a todos e todas. Bem-vindos ao segundo ANAP ao vivo, especial Jornadas. Para quem está participando pela primeira vez do evento, o especial Jornadas deste mês de fevereiro é sobre inovação e saúde digital. Na semana passada, nós tivemos um ótimo evento, falando sobre o papel da telemedicina na expansão do acesso à saúde. E hoje nós vamos discutir um outro tema de extrema importância para o nosso setor, especial para os hospitais, que é o desafio da interoperabilidade de sistemas hospitalares. A interoperabilidade ela pode ser amplamente definida como a capacidade de 2 ou mais sistemas ou componentes para trocar informações e essas informações serem usadas. Essa troca ampla, segura e com foco do usuário, ela vai trazer inúmeros benefícios para o sistema de saúde e para esses usuários. Trazer esse tema para o centro do debate tem como propósito expor e discutir as necessidades e oportunidades de desenvolvimento das organizações de saúde sobre o tema, que tem ganhado bastante visibilidade recentemente, interoperabilidade de dados em saúde. Ou seja, falar sobre algo muito ambicioso, um esforço conjunto da sociedade, das empresas de tecnologia, das instituições de saúde, rumo a essa evolução. E para conversar hoje conosco, temos aqui o Ailton Brandão, que é diretor de Tecnologia e Inovação do Sírio-Libanês, o Emerson Zaru, que é diretor de Inovação da MV, o Rogério Pires, que é diretor de Segmento de Saúde da TOTS, e o Rodrigo Agro, diretor de Novos Negócios da Philips na América Latina. A primeira pergunta é uma pergunta para todos, acho que cada um pode falar um pouquinho, que é: quais são os principais desafios para a interoperabilidade? E aí eu quero começar com o Ailton, do Hospital Sírio-Libanês, para falar um pouquinho para a gente o que ele considera, quais são os principais desafios aí nesse processo. O primeiro dia que eu coloquei o pé para trabalhar num hospital, eu me deparei com a questão da interoperabilidade, porque a gente fala muito sobre interoperabilidade pensando do ponto de vista de conexão dos vários elos da cadeia. Mas um hospital por si, a área de tecnologia e inovação de um hospital não funciona sem a interoperabilidade. É necessário e premente, todos os hospitais terem uma plataforma ou plataformas de conexão entre os vários sistemas e ter uma equipe muito especializada nisso. Eu posso dizer que essa é uma das maiores atribuições do time de tecnologia dentro de um hospital. Cada vez mais as operações são dependentes da informatização, da tecnologia, e a área de TI é a grande orquestradora da conexão entre esses vários sistemas. E isso é interoperabilidade, interna, mas é uma interoperabilidade. E cada vez mais os sistemas são críticos e fundamentais para as operações. Só para fazer um rápido apanhado aqui de uma jornada diária, que acontece todo dia aqui dentro do nosso hospital, O paciente faz o agendamento no app, faz a sua inscrição, sua matrícula dentro do portal, faz seu check-in nos totens de autoatendimento, isso é registrado no sistema hospitalar. Tudo isso é interoperabilidade entre vários componentes, vários elos aí da nossa cadeia interna de sistemas. Aí o telão chama a pessoa para fazer a consulta, ou para ir para o quarto, para a internação. Os sistemas hospitalares conversam com os robôs para fazer a separação da medicação. O enfermeiro recebe no PDA lá a notificação para ir atender o paciente, para dar o remédio. Ele faz a dispensação, bipa a pulseira. A nutrição recebe um comando para preparar a refeição para aquele paciente. O paciente tem que descer para fazer exames no centro diagnóstico, E os equipamentos de imagem, a ressonância, a tomo, precisa receber o registro de quem que é aquele paciente para controlar bem os exames. Os exames clínicos, no nosso caso, a gente tem uma parceria com um grande laboratório, é feito em tempo real, o paciente, o sistema hospitalar manda a informação de quem é aquele paciente que está naquele tubinho do exame de sangue, por exemplo, Isso vai para processamento dentro do laboratório. Tudo isso é interoperabilidade. Sem contar lá o centro cirúrgico, a UTI, que os pacientes ficam monitorados e gerando informações a cada segundo para dentro do sistema.
Então, a interoperabilidade é o dia a dia da área de tecnologia de informação dentro de um hospital. E a questão da interoperabilidade da cadeia, dos elos, é uma sumarização de todos esses dados, uma organização, uma limpeza, uma priorização e compartilhar isso com os outros elos da cadeia. Eu vejo que os hospitais, à medida que se informatizaram, né, estão cada vez mais prontos para esse momento da interoperabilidade ampla. O desafio é entender onde eu quero chegar, porque sistema, conexão, tudo isso é possível e dá para a gente fazer. Mas a grande pergunta, e eu entraria nessa primeira questão, é aonde eu quero chegar? Se eu quero simplesmente fazer conexão entre uma ponta e outra, e a gente, como Philips, a gente é diariamente solicitado para esse tipo de coisa, seja com equipamentos nossos ou ou integração entre equipamentos diferentes, é o nosso dia a dia. Mas a grande pergunta que deve ser respondida é qual é o meu grande objetivo? Tá? Que deveria ser, na essência, no estado da arte da coisa, a gente está falando de um data lake, está falando de explorar dados, né, para um propósito maior. Então, essa é uma questão que a gente explora bastante do ponto de vista de desafio no ambiente em que a gente está exposto, quando a gente conversa aí com grandes clientes. E a boa notícia é que a gente enxerga grandes instituições já promovendo essas iniciativas, já trazendo respostas a essas perguntas, a esses desafios. Então, tem algumas instituições, mas a gente pode, acho que é bastante público, né? A questão do que o DASA tem feito nesse tema, né? Onde ele diz que 50% dos dados já são interoperáveis e que ele tem um data lake que investiu bastante dinheiro. Quer dizer, ele traz ali já bastante avanço nisso. Então, o desafio ali nesse caso, talvez já está num outro nível, que é para segurança de dados, LGPD, quais são os incentivos, tá certo? Porque essa é uma outra discussão que a gente vai abrir aqui. Sim. Quais são os incentivos para eu promover a interoperabilidade? Eu vou receber mais por isso, porque no final do dia é o desfecho clínico, é o paciente no centro ganhando com isso, né? Mas eu vou parar por aqui para ouvir os meus colegas. As instituições, isoladamente, elas já começam a trabalhar em cima de um nível satisfatório de interoperabilidade. O próprio exemplo do DASA. A gente vê hoje o mercado de saúde ele passa por um grande processo de consolidação. A gente já vê grandes grupos se resolvendo nessa questão da interoperabilidade. Hoje talvez você vai no hospital, numa unidade do DASA, de uma para outra, você já consegue, né, ter uma visão mais clara em cima de toda essa informação. Acho que o grande desafio nosso é como nós vamos trazer essa camada de interoperabilidade para o conceito da população total. Como que eu faço a instituição A conectar com a instituição B, o paciente, que acho que é o grande impactado em cima desse conceito, dessa discussão que a gente está tratando aqui, tem que ser o grande beneficiado. O quanto que a gente vai trabalhar para trazer essa interoperabilidade no conceito nacional, né? Então, assim, acho que é o grande desafio. E a gente ainda divide isso em dois cenários, o cenário privado e o cenário público. E muitas vezes, por incrível que pareça, eu acho que o cenário público está num patamar acima do que está no cenário privado, porque hoje, se a gente vai no DataSUS, a gente tem informações mais claras de uma maneira mais otimizada. Um grande exemplo é quando a gente fala o passaporte de vacina. É muito bacana você hoje baixar um aplicativo e saber que você já tem toda a sua vacina, você emite o certificado. É o público, o governo, dando exemplo para a gente que trabalha mais no mercado privado de como trabalhar em interoperabilidade. É um grande exemplo disso. Eu acho que a gente tem um grande desafio. Acho que o nosso grande desafio é prover soluções. Acho que, como já falaram, que a tecnologia já existe. Como que a gente acerta, como que a gente se resolve no contexto privado das grandes instituições, fazer com que a gente consolide ou a gente faça essa transição de dados de uma maneira mais clara. O próprio Pix, nós já temos mais em torno de 110 milhões de pessoas, né, utilizando essa plataforma hoje. Só para você ter uma ideia, no primeiro ano, foram 2 bilhões de reais de transação. E aí o Rogério me ajudou nessa contextualização. E aí, qual foi o desafio que eles venceram e que nós temos que vencer?
A gente não consegue inovar e colocar algo tão novo preso no legado. E o grande problema nosso, do desafio, é como é que eu crio uma grande plataforma de interoperabilidade para todos os clientes, para todos os negócios, para a população como um todo, com essa demanda de legado que existe, com N fornecedores sem a capacidade de implementar coisas complexas, que para eles são complexas nesse momento, como o OpenAir, falar de arquétipos, né? Falar de Loink, falar de SnowMed. E aí, esse é um grande desafio. Um outro desafio é a experiência. Eu defendo muito isso em todos os locais que eu vou. A experiência não retrocede. Tem que ser simples como o Pix. A gente não pode, nós da tecnologia, como desafio, que foi a principal pergunta tua aí, a primeira pergunta, Felipe, é construir isso tudo sem... Isso não pode, né? Nós temos que construir isso tudo e não podemos burlar a legislação. Então, nós temos que fazer isso tudo dentro de uma plataforma que eu possa executar o consentimento de ambos os lados, que isso possa transitar de maneira tranquila. Então, fechando a minha fala, Felipe, eu elencaria, se eu pudesse colocar isso em tópico, eu diria que nosso desafio é trazer uma experiência boa, resolver o problema do legado e trabalhar com essa legislação. Rodrigo falou muito bem disso, que a gente precisa ter um objetivo, né, Rodrigo? A gente precisa caminhar para a interoperabilidade com foco em algo. E é por isso que eu vou ir para a próxima pergunta, aí vou colocar você e Rogério para comentarem um pouquinho, que é a respeito de como a interoperabilidade de dados pode melhorar a eficiência do sistema de saúde como um todo. Então, começo com você, Rodrigo, que levantou essa bola, depois Rogério. Vamos lá. Obrigado, Felipe. Olha, eu acho que a gente pode olhar isso da seguinte forma. Vamos colocar, de novo, o paciente no centro, né? Então, acho que toda essa discussão tem que partir disso, né? Qualquer que seja a resposta que eu traga, que esteja sustentada para a interoperabilidade, pela interoperabilidade, então, e aonde eu quero chegar, ele tem que trazer ali, ou endereçar um melhor desfecho clínico para o paciente. No final do dia, eu preciso entregar valor, né? Então, eu acho que quando a gente junta esse elemento de gerar valor com interoperabilidade, acho que tem dois ingredientes aqui super importantes para a gente olhar a eficiência do sistema. E olha, eu poderia usar aqui uma narrativa falando sobre a Rede Nacional de Dados em Saúde, eu poderia falar isso sobre a ótica do que está sendo discutido de Open Health, e aí a gente vai para mundos de discussão com profundidades diferentes. Mas eu queria, então, trazer aqui sobre a ótica da própria instituição e como que a interoperabilidade pode aí resultar numa maior eficiência e como a gente, indústria, de certa forma, também trabalha junto com os serviços para promover isso. Primeiro é identificar qual é o objetivo, né? Então, eu quero resolver esse problema, eu quero melhorar o desfecho do paciente nessa jornada, né? Muito bem. Então, naturalmente que eu preciso fazer a interligação de todos os sistemas, que seria mais de uma conectividade do que vamos dizer, a essência da construção de um data lake para trazer, para poder permitir a construção de algoritmos de inteligência e eu conseguir fazer algum tipo de avaliação mais sofisticada. Mas você tem naturalmente isso, né? Então, acho que essa é uma necessidade que os equipamentos estejam conectados de alguma forma. Então, da entrada do paciente até a saída dele ou num atendimento de home care, eu preciso ter uma jornada eficiente, eu preciso ter os dados fluindo entre os diversos elos para que eu tenha, então, a informação e o dado mais robusto daquele paciente, daquele atendimento que eu estou fazendo. Seja no ambiente de crítico, de uma UTI, seja no ambiente ambulatorial, qualquer que seja a jornada daquele paciente precisa estar num único lugar para eu conseguir dar a melhor indicação. E no final disso tudo, eu gero mais resultado para o paciente, seja porque eu dei a melhor orientação
clínica, porque eu tinha mais elementos para falar o que ele, né, qual é a terapia, ou seja, porque eu consegui dar mais velocidade a esse processo. Então, a eficiência aqui, ela se traduz, o resultado aqui, ela tanto é do ponto de vista clínico, com uma melhor indicação, quanto do ponto de vista de velocidade, que também pode ser traduzida da forma de custo, né? Eu reduzo o meu custo nesse processo. Essa conversa, quando a gente fala, e eu citei como um dos grandes desafios a questão do incentivo, a gente vai para uma linha que também está sendo bastante discutida e que ele é um ingrediente que vai trazer ainda mais robustez e interesse das instituições para buscar interoperabilidade e conexão, que é a questão do Value-Based Healthcare. À medida que eu, de fato, remunerar pela qualidade e não só pelo volume, eu vou criar mais incentivos para os prestadores criar essa jornada e não enxergar apenas o investimento na interoperabilidade como algo que vai trazer custo para ele. Não, pelo contrário. Você vai gerar valor e a operadora vai reconhecer de fato como resultado e vai te bonificar por isso. Então, essa acho que é um ponto interessante que une a questão do... acho que no eixo central você tem o paciente, mas você tem aí a questão da interoperabilidade motivada ou endereçando ou anexada também a questão dos incentivos, né? E, por fim, eu queria até aproveitar e não perder a oportunidade também de dizer que, quando a gente fala de LGPD, e muito se discute isso, né? Então, quanto a indústria está LGPD compliant, né? Então, eu falo pela Philips, mas eu acho que a grande maioria das indústrias hoje de ponta aqui também já tem aí LGPD compliant. Então, falando pelo nosso IEMAR, o TASI, mas também eu não deixaria exclusivo a gente. Isso não é um issue, isso não é um problema e a gente sim atende às normas. A questão maior é que a indústria é um elemento, mas e o processo por trás de uma operação também tem que ter esse compliant. Ele também precisa ter um processo que garanta que a informação armazenada ela esteja dentro de uma governança específica de proteção de dados. Então, e a gente vê bastante dessa discussão, né, mas e aí? Então você está compliant? Não, sim, mas como é que a gente monta uma jornada? E isso tem a ver com o quê? Não é só com tecnologia, mas isso também é serviço. Então, e aí acho que no chat também essas provocações e a discussão que traz a indústria tem que estar junto com o prestador. E não é um fornecendo, o outro recebe. É uma jornada que um complementa o outro. Porque a instalação de um prontuário eletrônico ela é muito complexa. E ela requer entender qual é a lógica e a dinâmica que aquela instituição está trabalhando hoje. Então, não é meio que pavimentar o caminho do bode, né? Então, mas ele está fazendo várias coisas, vou lá e implemento naquele processo. Bom, mas aí eu não estou garantindo necessariamente que a instituição está LGPD compliant. Então, vamos olhar isso de outra forma. Vamos estudar o teu caso, vamos ver qual é a melhor prática para a gente colocar LGPD compliant de tecnologia, mas de processo também. As duas coisas combinadas pode gerar resultados também bastante satisfatórios. Acho que a coisa mais natural, né, que a gente enxerga como ganho efetivo do conceito da interoperabilidade é o paciente, né? Ou seja, hoje eu estou aqui, eu vou fazer um exame médico, vou no cardiologista no hospital A. Eu vou ali fazer um exame de rotina e tal. Se amanhã eu vou realizar esse próprio exame numa instituição B de outro grupo empresarial, eu tenho que levar todos os meus exames impressos ali em papel para o cara saber todo o meu histórico médico, né? Para que ele consiga, obviamente, dar sequência, a análise, enfim, a verificação aí do meu estado. Então, assim, obviamente que por trás disso tudo existe todo um aspecto tecnológico e de conexão de dados, é o que a gente falou aqui recentemente. Eu acho que a interoperabilidade, na prática, ela tem como principal nuance realmente resolver esse tipo de problema. A gente fazer com que o paciente realmente seja dono da sua informação e que toda a sua informação esteja disseminada em todas as instituições de saúde quando ele precisar. Então, assim,
Isso é um preceito básico da questão da interoperabilidade de dados, né? Acho que isso aí é um ganho muito grande. Acho que outra nuance também que a gente tem que olhar pela interoperabilidade, a gente tem informações de pacientes para tratar questões de saúde pública, né? Ou seja, como que a gente pode detectar, prevenir talvez algumas questões de doenças que sejam algumas questões regionais, por exemplo, onde tem mais câncer de mama no Brasil. A partir do momento que a gente trabalha com Big Data, com essa interoperabilidade de dados, cruzando essas informações para que uma questão de saúde pública possa ser analisada, isso aí com certeza vai poder direcionar ações públicas para mitigar possíveis doenças e questões que possam afetar a população como um todo, né? Acho que são duas nuances bem importantes dos ganhos que a interoperabilidade pode trazer para a população como um todo. E trazendo até a questão aqui que foi abordada da parte legal, né, a legislação, certamente a LGPD é uma coisa, quando a gente fala de transmissão de dados, padrões, anonimização, isso é uma coisa que toda instituição tem que se prezar por isso, é importantíssimo, a gente está vendo aí, existe aí o comitê gestor de dados, as coisas estão bem atuantes em cima disso, então se eu puder recomendar aqui os prestadores que estão acompanhando o evento aqui, que realmente se atenham ao LGPD, enquadrem-se a LGPD, porque isso aí é um assunto bastante sério. Além da questão da LGPD, eu afirmo, inclusive, a questão de segurança de dados, né? A gente fala de phishing, invasões, isso aí está sendo muito recorrente. Então, para se fazer interoperabilidade, para se transitar dados, é importante você estar bem assessorado com instituições bem recomendadas para que vocês consigam fazer esse tipo de trabalho. Quando a gente fala em cloud, segurança de informação, como se proteger em cima dessas questões, então é muito importante que tudo isso venha a ser considerado numa questão dessa de trabalhar com tráfego de dados. Né? Então, eu quero pegar o gancho dessa fala de vocês a respeito do paciente para ir com o Ailton e com o Emerson, para a gente dar perspectiva do paciente. Quais são os principais benefícios? Como é que a gente vai caminhar com isso, olhando para o paciente? Quais os benefícios pode trazer para os usuários do sistema de saúde? Ailton, por favor. Os benefícios para os pacientes são enormes, né? Quanto mais limpa, né, sem fricção for a jornada do paciente no sistema de saúde, melhor. Evitar recadastros, né, que está sujeito a erro. Imagina quantas vezes já foi te perguntado se você tem alguma alergia. Quantas vezes na anamnese você já gastou 15 minutos iniciais de uma consulta que é curta, falando da tua visão geral, da tua saúde, né? São ineficiências e desperdícios de tempo que poderiam ser evitadas milhões de consultas por dia aí no mundo, né? Se os dados estivessem limpos, organizados, compartilhados, quando você se sentasse com o médico para fazer sua consulta, em poucos minutos ele ia bater o olho numa tela e já entender teu cenário, né? Comum, né, a gente ouvir, né, que os exames são repetidos, né? O paciente vai num serviço público, depois vai num serviço privado, recomeça tentativas de tratamentos que já falaram no passado, justamente por falta de informação, né? Isso é ineficiência, é perda de saúde, é importantíssimo, né, para a gente gerar mais saúde e evitar esse desperdício, né, para gerar mais valor. Já falamos aqui, né, que a questão da Covid já trouxe uma experiência diferente, né? Poxa, todo mundo está com sua carteira de vacinação compartilhada e disponível. E imagina quando a gente conseguir levar isso, né, para outros dados de saúde, como vai ser melhor para o paciente. E ele precisa, né, ter na teoria, né, na LGPD está lá, né, o dono da informação é o próprio usuário, né, o próprio paciente, aqui no caso da saúde. Mas isso ainda não é o que acontece na prática, no dia a dia, né? Eu acho que esse seria um impacto direto lá, o paciente dando não, eu quero compartilhar esse dado com esse serviço, com esse médico, com aquele médico, ia gerar uma eficiência muito maior em todo o sistema. Mas para isso, né, o que eu vejo, né? Ainda existe muita desconfiança, né, nos elos da cadeia da saúde, né, entre os vários players que precisa ser vencida.
E do mesmo jeito que o Emerson citou, né, o caso do Pix, que foi uma normativa do Banco Central, né, que unificou lá todos os participantes da cadeia, eu acredito que a solução para isso vai vir por uma medida governamental, né? Obviamente, espero eu que seja muito discutida, debatida entre todo mundo que está impactado por isso, para que seja uma regulação de qualidade, né? Os benefícios para os usuários hoje, que a gente já consegue observar, né? Tanto aí o usuário, eu vou colocar aqui os nossos usuários, não só o paciente, mas tem o médico, tem a operadora, tem o governo, todos eles têm benefício com esse processo de interoperabilidade, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos cliente como Sorocaba, que já reduziu 30% o pedido de exame, né? Que acontecia duplicado. Então, hoje eu estou atendendo um paciente, eu vou solicitar um exame, obviamente, partindo do princípio sempre da questão da legislação funcionando, eu já vou solicitar um exame, ele já te mostra os resultados ali, eu já consigo trabalhar com isso. A gente teve um aumento de geração de receita para a própria operadora muito grande. Por quê? Porque o paciente ele sai do consultório médico e ele já tem os pedidos de exame dele tudo no aplicativo, ele aperta um botãozinho e já agenda. Gente, imagina as pessoas que estão me escutando aí que já foram no nutrólogo um dia, que ele vai lá e pede aqueles 70 exames e você tem que chegar lá na recepção e esperar cada exame daquele ser digitado novamente, né? Fora a dificuldade que é para o usuário como um todo, agendar um exame que mal sabe ele qual é a nomenclatura. É complexo cuidar da saúde. Eu tenho uma outra frase que eu sempre digo: para cuidar da saúde, a pessoa tem que estar com dor, senão ela não cuida, porque a experiência ela não é boa. A gente está no caminho, todos nós estamos no caminho, mas ela ainda é difícil, porque o percentual que a gente conseguiu melhorar de pessoas que utilizam a plataforma é pequeno ainda em relação ao tanto, né? Então, hoje, como benefícios principais, essa redução de custos para a operadora, para o médico em relação a tempo, né, de atendimento ao paciente. Então, informações com acesso rápido. Hoje, por exemplo, a gente já faz isso. A gente tem um conjunto de equipamentos homologados. Quando eu saio num consultório médico, o médico ele faz aquele plano de cuidado, ele traça aquele plano de cuidado. Entre eles, ele pede para eu fazer minha caminhada, medir minha pressão arterial. Gente, esses equipamentos hoje todos geram informações, né? Quando eu volto para o médico, eu já tenho um painel ali com uma folha de rosto de monitoramento, em que o médico ele consegue acompanhar dia a dia como estava lá a minha pressão, como estava a minha glicose, uma série de indicadores que vão auxiliar ele no tratamento, né? Acabou aquele tempo dele, olha, pega uma folhinha, peguei uma folha aqui e anoto diariamente, você me traz isso no retorno, né? Então, isso é um outro ganho no atendimento médico. Hoje, nós estamos num primeiro desafio, unificar as informações. Estamos falando muito em interoperabilidade. O próximo passo é, legal, temos agora uma quantidade boa de dados. O que a gente faz com isso tudo para gerar ganho, né? O ganho está na visão do paciente em relação à sua saúde, em alertas, em preditividade, que é isso que ele ganha dessa unificação de informação, além de ter uma saúde digital, né? Então, hoje eu vou nas operadoras, eu não preciso sair de um consultório médico, pegar aquele papel e ir na operadora para autorizar, coisa do tipo. Gente, isso para os tempos de hoje não cabe. Então, eu preciso me comunicar do consultório já com a operadora, eu preciso me comunicar do consultório com o laboratório, com o centro de imagem, né? Que é o que o Ailton estava comentando. Tipo, a gente vira para dois amigos que estão brigando e a gente fala assim, será que não dá para vocês se conversarem, se entenderem, para a gente não ter esse tipo de discussão, briga, né? Então, a mesma coisa é o que a gente tem provocado no mercado, né? Essa discussão, porque o usuário hoje, insisto, ele tem uma experiência muito tranquila. Ele escolhe o restaurante, ele pede a comida, ele vê o cara da moto chegando. Então, isso é o que ele tem na mente. E ele hoje não espera menos que isso. Então, quando ele vai para o sistema de saúde nosso hoje, ele chega com a carteirinha do convênio e a recepcionista cadastra os dados básicos dele, né? Então,
começando só pelos dados cadastrais. Ele cadastra dados básicos, quer dizer, eu passo minha carteirinha do convênio, entrego ali. É tipo assim, você é credenciado de uma determinada seguradora, e aí eu questiono, será que não dá para você conversar com a seguradora e ter as informações? Eu estou com dor aqui na urgência, eu não tenho muito tempo para ficar repetindo meu nome, né? É tudo que o paciente não quer naquele momento. Enfim, daria para ficar horas aqui elencando os ganhos, Felipe. Se a gente não tem que trabalhar para ter todas, né, o nosso sistema, afinal de contas, ele é um sistema único de saúde, né? Nós temos um modelo único de saúde que tem a saúde suplementar, que tem a saúde pública, mas somos um grande sistema único. Mas vamos lá, vamos pegar aí o setor privado. A minha pergunta é, o quanto a gente está distante disso, principalmente assim, o quanto nós já estamos preparados do ponto de vista de tecnologia, etc, etc, e o quanto ainda falta, o que nós precisamos fazer ainda para viabilizar isso, para viabilizar esse desejo que eu acho que todos nós concordamos que seria extremamente benéfico. Aí eu vou começar com o Rodrigo, comentando para a gente um pouquinho. Aqui a gente tem MV, tem a Philips com Tavi, então a gente cobre bastante o mercado do ponto de vista de penetração aí dos prontuários eletrônicos. Eu provocaria aqui o time, então, para entender se a minha percepção está errada, na questão de que ainda estamos num grau de informatização muito baixa, tanto no público quanto no privado. O governo federal deu um grande salto, né, quando ele fala, olha, vamos informatizar os municípios com incentivo e criando condições para isso acontecer e justamente trazendo do dado ali para um banco de dados onde consiga fazer e dar ao usuário, nós aqui com a carteirinha digital, acesso ao que a gente fez, é um super avanço e uma iniciativa robusta que eu admiro e bato palma. Do lado do privado, e eu vi até que no chat tem discussões aqui se a gente faz a conexão, se faz... De novo, tudo é possível. E já existem, o Ernesto Dornelles lá no sul do país, trabalhando com o MV conectado no TASI. Então, esses protótipos, essas situações, elas já vêm acontecendo. Mas é uma curva, é um amadurecimento. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Existe o Open Health agora em discussão, que eu acho muito legal. Eu acho bom que isso aconteça. Eu não acho que está no caminho simplista, né? Isso não vai acontecer dessa forma como está sendo. Mas nada acontece, eu pelo menos tenho essa percepção, se a gente não jogar uma isca, não jogar o problema ali, ninguém vai correr atrás. Então, ótimo, é uma onda, né? Então, fala do Open Health para criar essa possibilidade de intercâmbio e dar mais poder ao usuário, que no final do dia é isso que a gente está falando. E aí agora todo mundo começa a se movimentar. Bom, mas peraí, você considerou a segurança de dados e a seguradora, se tiver acesso às suas informações, o que vai acontecer? Então, ótimo, é muito bom que tenha essa discussão, é muito bom que se inicie esse tipo de tratativa no sentido de entender a complexidade, mas movendo um passo sempre adiante. Então, eu vejo assim, a complexidade, ou quando a gente fala de ter uma base única, integrada, é o grande sonho. Mas se a gente conseguir ter, eu acredito nessas steps, né? Então, a Rede Nacional de Dados em Saúde, criando ali o seu movimento, e ele está indo bem, e a gente do sistema privado conseguir criar, vamos dizer, as verticais, ou as redes virtuais, né? Como está acontecendo já em alguns casos, já é um bom exercício. Pode ser uma provocação de um exercício. Vamos provar que funciona no final do dia e que, eu poderia citar de novo o DASA, mas o Ernesto Dornelles lá no Sul, junto com outras instituições, estão ali tentando se arquitetar para transformar uma base de dados único e mostrar para as operadoras, olha como isso dá resultado. E a hora que mostrar resultado, eu acho que vai ser isso vai ser o dominó. A gente está mexendo num pauzinho que vai começar a movimentar então isso. Agora, claro, é muito simplista, né? Os mais técnicos aqui da discussão, e eu não sou
a pessoa técnica, eu sou mais ligado a modelos de negócio, poderão dizer, mas espera aí, como é que na camada inferior a gente deveria discutir quais são as APIs para que ninguém fique inventando seu próprio modelo e aí depois para conectar tudo. Então, vamos criar as APIs ou vamos configurar as APIs para que eles possam ter um padrão único e aí todo mundo que for fazer isso entra no padrão. Vamos falar de limites das trocas, né, de informações, porque eu não vou passar meu nome, meu RG, não sei o que, lá para a operadora, porque ele vai pegar e falar, peraí, eu não cubro o teu risco, e assim por diante. A própria tecnologia. Então, você tem uma camada estrutural, em cima disso, você tem, eu dividiria dessa forma, você tem o SUS, você tem o privado, e ainda dentro do privado, eu vejo ainda essa questão dos processos internos versus a integração com terceiros. Tem muita coisa. É isso que eu quero dizer, tem muita coisa. A própria instituição ela tem já uma grande missão para fazer, para trazer fluidez para a jornada e aí se encaminhar num VBHC. Aí, legal, eu evoluí nisso, poxa, tá bom, então vamos conectar com um universo exterior. Ótimo, então aí vamos conectar um outro hospital, vamos fazer a rede virtual. Né? Aí a gente está com o sistema sendo configurado, um ecossistema ali. E sem dúvida alguma, também eu vi os chats aqui, conectando nesse ecossistema aqueles que têm velocidade. E quem tem velocidade? No mundo não é só na saúde, são as startups, que são o oxigênio do mundo. Porque eles que têm velocidade, eles testam, falham, refazem e assim vai. Né? Então, a velocidade, esse oxigênio é necessário. Hoje, tecnologia não é barato, sabe, Felipe? Não é barato. Com esse boom digital que deu aí, esse boom digital, é uma coisa boa, mas não é barato. E aí você tem também os hospitais que ele tem um momento deles de atualização de tecnologia, né? Então nós temos que respeitar isso também, que cada um tem seu momento, né? Nós temos que trazer e mostrar para eles, nós quanto empresa privada, temos que mostrar para eles as oportunidades de ganho. Se eles não estão fazendo, talvez a nossa habilidade de provar os ganhos não estejam sendo boas, e a gente tem que ir aprimorando esse modelo, né? E quando a gente fala de que a tecnologia não é barata, o que acontece, na primeira pergunta que tu me fez hoje, dos desafios, né? Um grande desafio aí, e nós temos que entender isso, são as plataformas antigas, que a TOTS tem, a Philips tem, a MV tem. Por quê? Porque o cliente ele tem sua velocidade de upgrade, né? Como um todo. Essas plataformas, lá atrás, tecnologicamente, elas não nos ajudavam muito nessa comunicação de interoperabilidade. Hoje, por exemplo, a gente tem a nossa plataforma Global Health, que faz isso tudo, e você observa assim, hoje a gente tem toda uma plataforma de microserviço, onde um cliente ele tem a tranquilidade de saber, dentro de uma página na web, quais são os serviços que ele precisa consumir para fazer parte daquilo. Mas aí nós estamos falando de um produto muito novo, né? Muito aderente com as novas tecnologias. Só para você ter uma ideia disso aí, lá em Belo Horizonte, nós já conectamos mais de 300 mil pessoas, e todas elas usando API. Não é um produto nosso, a interface, mas eles desenvolveram e estão consumindo, né? Então, eu acho que nós, quanto empresa privada, se a gente não tem um padrão, nós temos que trabalhar na disponibilização de como é que eu me conecto de maneira justa, legal e simples, né? Porque aí a gente dá celeridade nesse processo. Para as startups, a gente dá celeridade nesse processo, né? Para a comunicação entre plataformas diferentes. Eu acho que é isso que nós temos que buscar fazer, sabe, Felipe? Todos nós aqui temos um legado enorme, empresas, né? Sistemas que a gente já vem operando em empresas aí há vários anos. Né? Acho que isso aí traz um certo nível de dificuldade, obviamente, para a gente evoluir essa questão. Por outro lado, acho que a gente tem que focar na evolução tecnológica. Né? Eu enxergo assim 3 pilares assim, para a gente
melhorar essa questão e para trazer um pouco do patamar no cenário que a gente está, né? Eu acho que a gente tem que realmente melhorar a portabilidade do produto, e muitas vezes a gente tem que trazer o prontuário para que ele seja mais portável, a gente tenha uma facilidade de migração, exportação de dados de pacientes, e dados em gerais, não só dados de prontuário, né? Acho que isso é a questão da evolução tecnológica, tudo aí hoje já é commodity, não estou falando nada de novo aqui, eu acho que a gente tem que utilizar o que se tem, tá? Um ponto que eu vejo muito, muito importante também, acho que é cooperação. Eu acho assim, tecnologia não é uma barreira, eu acho que os interesses é de todos, mas falta cooperação. Por que eu acho que falta cooperação? Vou dar um exemplo aqui de interoperabilidade que funciona muito bem no mercado privado do Brasil há mais de 20 anos, que é próprio quando a gente fala do mercado de Unimed, por exemplo. A gente hoje tem o PTU, que é o Protocolo de Transações de Unimed, que hoje as mais de 300 Unimeds no Brasil, hoje elas transitam os dados de uma forma efetiva. Isso funciona muito bem. Inclusive, recentemente fizeram evolução tecnológica, mudaram padrões de transferências de dados. Isso, para mim, é um grande, talvez seja um dos maiores exemplos de interoperabilidade do Brasil hoje. Isso aí circulam milhões e milhões, na casa de bilhões de reais, obviamente, né, em valores monetários, obviamente que a gente está falando ali de dados de vidas, dados de procedimentos, mas de uma certa forma é um exemplo assim notório no mercado de saúde no que tange a interoperabilidade, né? Eu acho que isso a gente tem que pegar como exemplo. Por que funcionou? Por causa da cooperação. Eles usam uma tecnologia diferente do que a gente usa? Não. Eles têm um legado como nós temos? Sim. Então, assim, a cooperação fez com que a coisa funcionasse. E eu acho que, para a questão dos prestadores, dos hospitais, eu vou muito aí no que o Ailton comentou, talvez seja necessário aí uma instrução normativa do governo para que isso faça acontecer. Então, assim, e outro fator que eu vejo que tem colaborado muito para a questão da melhoria desse processo de interoperabilidade, que eu acho que já foi mencionado aí pelos colegas. Vou passar para quem assina a nota fiscal e carimba no final do mês, você que está aí consumindo diferentes sistemas, serviços. É caro viabilizar isso, além de onde a gente está. Está caro de uma forma bem generalista, não quero aqui que você se aprofunde, mas está caro fazer isso? Olha, está caro, sem dúvida nenhuma. Se você olhar, né, o último estudo da FGV de custo de tecnologia nas empresas, os hospitais da ANAP gastam em torno de 4% da sua receita líquida em tecnologia da informação. E esse 4,5% é um número muito relevante, né, para os hospitais. E isso porque a gente está falando dos sócios da ANAP, que são hospitais de maior porte e de mais poder aquisitivo. Quando a gente vai para Santas Casas, para o serviço público, infelizmente, a situação é muito mais complicada, né? Que eu vejo, né? Que o serviço de saúde suplementar, né, o serviço privado, já vem trabalhando na automação dos seus processos, que é o passo zero aí, né, para como é que eu vou interoperar se os meus dados estão em papel? Eu não vou, né? Então, o primeiro passo é ter um bom sistema de informação implementado, com todos os processos já automatizados, e eu vejo que isso é um grande desafio, sim. O custo é relevante. Então, eu vejo que um caminho de solução é novamente a cooperação. É importante os grupos, como as Unimedes fazem, né, as Santa Casas, os hospitais públicos se unirem para poder comprar em escala, reaproveitar projetos, reaproveitar soluções, porque é muito ineficiente, né? Cada pequeno hospital reinventar sua própria roda, né? Eu acho que vai passar por essa cooperação. Falando um pouco da parte prática, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Depois dessa etapa vencida de automação, retirar papel, uma etapa de organização do nosso data lake, né? Então, você precisa ter os dados catalogados, os data owners bem treinados, né, para saber que dado que pode liberar, em que condição, garantir a aderência total, né, na privacidade dos dados, né, na LGPD e na segurança da informação, de forma com que você tenha os dados prontos, limpos, disponíveis para o seu uso. E também é muito importante criar uma iniciativa de analytics interna dentro do hospital, e para isso você vai precisar de médicos que tenham uma visão
de estudos quantitativos, se vai precisar de cientista de dados, engenheiro de dados, e esse grupo pode ajudar muito o hospital a gerar valor, né? Porque não é só custo TI, né? TI também é valor. Eu acho que a organização dos dados é uma iniciativa super relevante para a geração de valor com a aplicação da tecnologia. E esse grupo multifuncional tem que saber fazer as perguntas corretas, né? Como eu comparo os médicos para ver os médicos mais eficientes para os mesmos procedimentos. Por exemplo, como eu faço buscas nas nossas bases de glosa para ver que processos internos que estão gerando mais glosa, dificultando o faturamento. São respostas que só a análise de dados aprofundada vai trazer e que geram dinheiro na veia para poder até fazer um funding para essa implementação de tecnologia e desse grupo multifuncional. Eu vejo esse o caminho da viabilização financeira. E se eu não tiver os dados organizados, esse data lake, como é que eu vou interoperar, né? Eu vou ter muita dificuldade. Eu acho que esse é um passo super importante, que a gente tem investido bastante esforço, dedicação e tempo aqui no Hospital Sírio-Libanês. E a gente passou pelos mesmos processos que o Sírio-Libanês. Então, primeiro a gente teve, né, que passar por um processo de transformação digital, e mais recentemente a gente está no mesmo caminho de organização dos dados, organização do Data Lake. A gente começou o ano passado, em 2021, a interoperar dados com 3 parceiros que têm também cuidado. E aí, quando eu estou falando de interoperabilidade, interoperar dados clínicos mesmo, história clínica do paciente, porque ele tem isso disponível em outras pontas além das portas da BP, e isso por diversas razões, para a questão da eficiência, por valorizar a experiência desse paciente. Enfim, acho que tem sido uma experiência bastante interessante. Estamos com os 3 maiores players aqui da softwares de saúde no Brasil. Precisa olhar com bastante carinho lá para facilitar, né, essa interoperabilidade, né? Criar APIs abertas, mais fáceis de utilização, que sejam reaproveitáveis, que a gente possa usar no hospital para conectar soluções distintas, as nossas iniciativas de startups em Open Innovation. Eu acho que vocês poderiam fazer um serviço gigantesco para os hospitais, para os serviços de saúde, criando camadas de integração mais fáceis de uso, que a gente, com um programador de nível mediano, consiga usar sem grandes projetos, sem grandes consultorias, e que seja mais fácil, obviamente, utilizando todos os padrões de mercado aí, né? Eu vi no chat aí, né, Fire, HR7, SnowMed, porque eu acho que isso vai ajudar a avançar de uma maneira gigantesca todo o mercado, meus amigos. Então, a gente tem, sim, essa discussão, tá certo, Ailton? Ela é presente e eu, inclusive, estou liderando isso, essa iniciativa, para criar, então, as condições mais adequadas e transformar isso num modelo de negócio que seja sustentável, que permita, sim, a gente ter um ecossistema de prestadores de indústria que se conecte, promovendo, então, a melhor experiência para o hospital, para vocês. Eu acho que a questão nós reconhecemos essa dor e nós estamos, acho que esse ano é possível que tenha notícias nesse sentido, para uma grande evolução no sentido de criar esse ecossistema de APIs, justamente no modelo em que, se a gente ir para outros mercados, isso é mais maduro. Para a área da saúde tem já iniciativas, mas o que a gente quer é trazer alguma coisa robusta, se Deus quiser, até o final desse ano, atendendo não só ao seu interesse, Ailton, mas como do Felipe, como de todos aí que a gente conversa, com uma base hoje só no sistema privado. A gente atende hoje com o Tazi para 1.300 clientes que não pensam diferente, e enxergam na gente, sim, a segurança de ter por trás uma empresa zelosa pelo aquilo que está fazendo, mas também o interesse de que a gente evolua para um sistema aberto. Isso é inevitável, vai acontecer. Sim, eu acho que é uma obrigação nossa, quando a gente sabe que existem já alguns padrões, né? Quando eu acho que assim, só tecnologia, acho que a interoperabilidade também, padrões são importantes, né? Acho que
dentro do que tange algum fluxo de informação, padrões existem. Até a gente sabe do HL7, que é um padrão que existe há muitos anos, o FHIR, que foi uma evolução disso, a gente tem o padrão TIS, o próprio PTU não deixa de ser um padrão. Eu acho que é uma obrigação nossa, como provedor de solução, dar isso de uma forma muito clara para os nossos clientes, para os prestadores ou pagadores, o que é que seja, todo o âmbito do mercado de saúde. E também, acho que é uma obrigação nossa, no conceito moderno de desenvolvimento de software, criar soluções abertas. Eu não posso colocar o cliente como meu refém. Isso eu acho que eu acho que é até uma forma de desrespeito. Assim, o que a gente tem feito na TOTS, tá? Hoje você pode entrar no site, aí qualquer um pode até testar. As TOTS hoje ela tem um site que é api.tots.com.br. Toda solução que a gente implementa, a gente disponibiliza APIs abertas e com a documentação de como o cliente ou quer integrar com um terceiro, quer fazer uso dessas informações, como que ele acessa as APIs dentro do nosso sistema. Aí está ali saúde, tem, assim, quem tiver curiosidade pode entrar então. Eu acho que é uma obrigação nossa entregar isso para o cliente, porque é o direito dele, ele paga por isso e, enfim, padrões existem, o que não tem padrões, a gente tem a obrigação de liberar uma plataforma aberta com APIs padronizadas, documentadas, para que o cliente tenha acesso a essas informações. A informação é dele. Eu não posso criar uma caixa preta para o cliente. Hoje em dia, no mercado, isso é inadmissível, né? Na minha visão. Então, a gente criou há muito tempo dentro da INV uma unidade, né, uma Health Tech, que a gente chama de saúde digital. Ela criou um produto denominado Global Health. Esse Global Health, na verdade, é uma grande plataforma que conecta todos os atores de saúde. E dentro dela, a gente tem um conjunto de sistemas. Então, por exemplo, o produto que responde pelo RES nosso é um produto chamado Personal Health. E esse cara, ele se assemelha muito com o que o Rogério está falando aí. A gente teve que criar um login único, a gente criou também um site, né, que obviamente que os clientes que têm acesso a gente libera. Criamos um site, as pessoas se conectam via API. Para aquilo que o Ailton falou, não, desculpa, para aquilo que foi dito aí da complexidade, acho que foi o Ailton que comentou, de dev pleno, dev júnior, com a palavra sendo bem característico, né? A gente criou um protocolo mais simples, então você pode se conectar na plataforma com FHIR, ou você pode pegar aquele protocolo simplista que a gente fez, que tem todos ali os atributos, só que a gente colocou num formato didático diferente, né? E que atende a tudo. Essa plataforma, só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos um conjunto de clientes que já utilizam isso tudo por API. Nós temos hoje mais de 2.400.000 pessoas plugadas nessa plataforma. Só que como é uma health tech, isso está ali, né? Esperamos esse ano conseguir mostrar esse projeto muito maior. A gente tem, só para você ter uma ideia, Felipe, upados, mais de 25 milhões de exames. Isso dentro de uma plataforma única, né? Em que isso tem um produto. E o que a gente procurou fazer? Não só APIs. Por quê? Porque tem uma pergunta que foi feita aqui durante a nossa palestra, que é o que a gente tem que entregar também. Nem sempre o meu dev ele vai conseguir fazer uma interface bacana, coisa do tipo. Então, o que a gente criou? A gente criou também uma interface padrão de comunicação, né? Que é um visualizador, que esse eu posso colocar no meu prontuário, eu posso colocar numa série de outras coisas. Essas APIs de comunicação, para vocês terem uma ideia, nós temos, por exemplo, a Anestec, que usa isso hoje para cair dentro do nosso prontuário, né? Estão falando de uma empresa terceira, parceira, que usa esse conjunto de APIs, né? Obviamente que necessita uma capacitação e é um negócio que está em melhoria contínua sempre. Mas hoje a gente tem o prazer de dizer para vocês que a gente já tem esse volume considerável aí. Só para vocês terem uma ideia de documentos clínicos, eu não falei, mas são mais de 17 milhões de documentos clínicos ali, né? Feito. Então, e esse ano, o que nós já combinamos aqui dentro da MV? E aí eu trago essa notícia para vocês em primeira mão. Nós combinamos disponibilizar essa plataforma para todos os clientes da MV de maneira gratuita. Então, nós vamos fazer uma escala de rollout muito grande para levar para todos os clientes que assim queiram instalar primeiro. Tá? E ele instala, como a gente falou de API, ele instala independente de versão. Então, quem é cliente da MV sabe do que nós estamos falando.
aquele que é SOU, aquele que é saúde pública, aquele que é UPA, UBS, operadora, MV2000, né? SigClean, que é o sisteminha mais simples em Delphi, todos eles já têm conexão nativa, tá? Então, isso está à disposição de vocês. O nosso GC, o Ricardo Souza, espero que ele esteja aqui com a gente no chat. Isso é uma coisa que a gente vai organizar a partir de março, essa fila de implantação aí. E vamos quebrar essas paredes, vamos tratar a saúde como ela deve ser feita. Obrigado a todos. 11h31, passei 1 minuto. Daqui a pouco eu faço o Pix da multa aí para a ANAP, né? O moderador que não cumpriu o horário. Quero agradecer muito aos colegas. A gente teve uma audiência muito boa e certamente é pelas mentes brilhantes que estiveram aqui compartilhando conosco conhecimento, suas opiniões, enfim, suas perspectivas. Então, agradeço demais ao Ailton, ao Rogério, ao Rodrigo, ao Emerson. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia. E, ANAP, muito obrigado aí pelo convite para moderar e pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. Um abraço a todos.